Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre filtro ND, o que é e para que serve esse carinha aqui. Bora ver? E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e aqui nesse canal eu falo sobre audiovisual, falo sobre fotografia, faço reviews de produtos. E se tu tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa um joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal, confere os outros vídeos aqui do canal, tem muito conteúdo bacana falando sobre fotografia, sobre vídeo, sobre edição. Então dá um confere depois nos outros vídeos que eu tenho certeza que tu vai gostar. Pessoal, eu tô meio sumido aqui do YouTube, faz um tempo que eu não posto vídeo, porque eu tô preparando um casamento, eu e a Letícia vamos casar, então a gente tá numa correria e eu não tô tendo tempo pra gravar vídeos. Eu tenho várias ideias pra gravar, mas eu não tô tendo tempo pra fazer isso. Então eu vou gravando e soltando os vídeos conforme me sobra um tempinho, tá? Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, porque vai ter muito conteúdo legal. Eu tô com várias ideias para conteúdos aqui pro canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre filtro ND, que é esse carinha aqui, filtro ND. O que é o filtro ND? O filtro ND, ele geralmente é nesse formato, mas existem outros filtros com formato quadrado, por exemplo, que também são utilizados, mas os mais conhecidos são esses no formato redondo, que vão rosqueados na lente, na nossa lente, tá? Então, para que serve isso, tá? Eu vou fazer aqui um paralelo com um óculos de sol para vocês entenderem e eu acho que vai ficar bem fácil, tá? Imaginem um dia ensolarado, com sol muito forte e vocês vão ter que sair. Vocês vão passear com a família, vocês vão sair de carro e o sol bem alto, bem forte, aquele sol que tu não consegue enxergar direito. O que tu faz? Tu põe um óculos de sol. Qual a função do óculos de sol? É filtrar a luz do sol para que tu consiga enxergar direito. Porque como tá vindo muita luz nos teus olhos, fica difícil enxergar, né? Então o óculos de sol serve como uma barreira para filtrar essa luz do sol e tu conseguir enxergar direito. Então a função do filtro ND é a mesma. É a mesma que a de um óculos de sol. Porém, ela vai na lente da nossa câmera. Ela vai rosqueada, então ela tem uma rosca aqui e ela vai rosqueada na nossa lente. Em quais momentos e em quais situações a gente precisa usar um filtro? Existem duas situações que são mais comuns de se usar o filtro, tá? Em que eu vou falar aqui para vocês. A primeira é quando se faz foto em longa exposição. Se vocês não sabem o que é longa exposição, é quando tu seta a tua câmera para o sensor da câmera ficar exposto por mais tempo, consequentemente tu tem uma entrada de luz muito maior e essa longa exposição ela é bastante utilizada em fotos à noite, noturnas, onde tu tem pouca luz, por exemplo, vai fotografar as estrelas, a lua, então tu precisa que a tua câmera capture bastante luz, então tu faz uma longa exposição. Mas nesse caso não é utilizado o filtro ND, mas aonde é mais utilizado? Quando tu vai fazer longa exposição para, por exemplo, vocês já devem ter visto aquelas fotografias onde a cachoeira, a água da cachoeira parece como se fosse uma fumaça, assim, eu não sei descrever o nome que parece, mas assim, parece que não parece água, parece uma fumaça escorrendo. E esse tipo de fotografia é feito com longa exposição. Não é o filtro quem faz esse tipo de fotografia, tá? É a longa exposição, é a câmera. Tu não precisa de um filtro para fazer isso, tá? Eu posso até fazer um vídeo mostrando para vocês como fazer essa longa exposição. Se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu posso fazer. Mas tu deve estar se perguntando, para que então, se não precisa de filtro para fazer, por que eu utilizaria um filtro, tá? Então, vamos lá. Quando tu faz longa exposição, o teu sensor ele fica exposto por mais tempo à luz. Então ele capta bastante luz. O filtro ND ele serve justamente para tu poder expor corretamente a tua cena, evitando que muita luz entre e tu consiga expor a cena corretamente, deixando, por exemplo, a água como se fosse aquela fumaça, tá? Então ele é bastante utilizado nesse tipo de fotografia. Não é que é regra utilizar, mas dependendo da situação é necessário usar um filtro ND, porque se tiver com muito sol, mesmo que tu utilize um ISO o mínimo possível,
ainda vai entrar bastante luz, porque o teu sensor vai ficar exposto por muito tempo para poder fazer esse movimento da água, e a tua cena e a tua foto vai ficar toda estourada, com muita luz, então não vai ficar correta. Então o filtro ND é utilizado justamente para isso, para tu poder expor a tua cena corretamente, tá? Essa é uma das formas de usar o filtro ND. Uma coisa que eu queria falar para vocês antes é que existem vários tipos de filtro, tá? Esse é o filtro ND, que é o de densidade neutra. Então ele só escurece a lente, ele só impede que a luz entre com tanta força. E existem vários stops que se chama, que são basicamente o quanto escuro é o filtro. Então, por exemplo, esse aqui é um ND8, tá? Stop 8, tem mais claros e mais escuros, tá? E cada um vai deixar mais luz ou menos luz entrar. Existem também filtros de efeito para utilizar, que não é para escurecer a lente, mas sim com efeito. Um dos mais conhecidos é o Black Pro Mist, que ele é muito utilizado no cinema, que ele deixa as luzes com um glow bem característico. Ele é muito utilizado no cinema. Se eu encontrar alguma referência de foto, eu vou deixar aqui para vocês entenderem. Então é um filtro de efeito e não de densidade neutra para escurecer a lente, tá? Então essa é uma forma de usar, com longa exposição. A outra forma, que é a que eu vou usar, é para vídeo, tá? Então para que a gente usa o filtro ND em vídeo? Se vocês já assistiram os vídeos anteriores aqui do canal, eu já falei sobre aquela regrinha que tem na filmagem, que o teu shutter ele tem que ser o dobro do teu FPS. Por exemplo, aqui eu estou filmando em 24 FPS. Então o meu shutter ele tem que ser o dobro disso. O dobro de 24 seria 48, porém não tem 48 na câmera, então é 50, que é o que mais se aproxima. Então eu estou usando o shutter em 50. Por que a gente usa essa regra? Tá? Só para vocês entenderem. Se eu estivesse filmando a 30 fps, eu teria que usar o shutter em 1/60. Se estivesse filmando em 60 fps, eu teria que usar o shutter em 1/120. É uma regra e não é. Tu não precisa utilizar essa regra, mas segundo essa regra, o movimento, o motion blur, os movimentos que acontecem no vídeo, eles ficam de forma mais natural, como o que a gente enxerga naturalmente, tá? Então por isso que a gente usa essa regra, tá? Tu não precisa utilizar, eu já falei isso em outros vídeos, eu prefiro muito mais garantir uma cena em que eu suba o shutter e não respeite essa regra, mas que eu garanta aquela cena, tá? Mesmo não tendo o motion blur natural, do que não filmar, não expor corretamente a cena só para eu seguir a regra. Então é uma regra, tá aí pra gente usar, e quando dá pra usar eu uso, mas se eu tiver que quebrar essa regra, com certeza eu vou quebrar para poder garantir uma cena e expor ela corretamente, tá? Mas quando eu tenho um ambiente controlado, assim, que eu tenho a iluminação totalmente controlada, eu sempre utilizo essa regra, beleza? Então aí é que entra o nosso filtro. Vamos supor que tu esteja filmando em um dia ensolarado, tem muita luz, e tu quer manter essa regra do shutter. Como que tu vai fazer isso se não tiver um filtro? Cara, não tem como. Então o filtro serve justamente para isso. Tu consegue usar ele, escurecer tua lente, impedir que entre tanta luz no teu sensor, e aí tu consegue ajustar o shutter na velocidade correta. E aí tu consegue manter essa regra, manter o motion blur natural e deixar o vídeo mais cinematográfico, tá? Então para isso que serve o filtro ND em vídeo, tá? E que é o que eu vou mais utilizar. Então agora eu vou mostrar na prática como funciona, tá? Para vocês entenderem o que o filtro faz na nossa lente, beleza? Vamos lá? Então pessoal, aqui eu tô com um exemplo para vocês. Tô com essa caveirinha aqui, que vai ser o nosso modelo, para eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente põe um filtro, tá? Aqui eu tô com uma exposição correta, tá?
Eu tô com 2 LEDs aqui, vou mostrar para vocês, que estão iluminando a caveirinha. Tem um LED azul atrás, fazendo um contra, e essa luz aqui como se fosse o key light, tá? Então vamos lá. Aqui tá com uma exposição correta, tá? Agora digamos que a gente está num dia ensolarado e eu vou simular aqui esse dia ensolarado usando o meu LED bem forte, com uma potência bem alta, simulando como se fosse mesmo o sol, tá? Então vamos lá, eu vou ligar ele aqui, tá? Tá o controle, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou ligar ele e olha como ficou, tá? Então aqui a gente pode ver que estourou completamente, tem partes aqui que tá estourado, completamente branco. O nosso fundo tá branco, estourado, então a gente perdeu um monte de informação aqui que a gente tinha, tá? O LED aqui, se eu tirar, ele faz esse preenchimento. Então a gente perdeu muita informação aqui, tá? Digamos que essa é a situação num dia ensolarado que eu teria para filmar, tá? Aqui eu estou usando a regra, então eu estou filmando em 24 fps e estou usando o shutter em 1/50, tá? Eu poderia aumentar o shutter, e aí eu estou aumentando aqui o shutter, tá? Ó, para ter a exposição correta como ela estava antes, com a luz do sol, o nosso shutter está em 1/250, tá? 1/250, então é um shutter bem alto. E olha como fica o movimento, cara, é nítido, olha isso, olha como tá o movimento, ele não é natural, é muito estranho, olha isso, vocês estão percebendo? Cara, é muito nítido como fica o movimento, não fica natural, fica nada natural, tá? Mas essa é a exposição correta. Eu vou voltar o shutter para a velocidade que deveria ser 1/50, olha como fica o movimento, tá vendo que fica um blur? Os dedos não ficam mais tão definidos, fica um blur no movimento. Isso aqui é como a gente enxerga naturalmente, tá? Por isso que ele é tão importante, beleza? Então beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar a regra e a gente precisa expor essa imagem corretamente. A única forma de fazer isso seria com o filtro ND, então eu vou colocar o filtro aqui e olha o que a gente tem. Então olha o que a gente tem, aqui a imagem está corretamente exposta, tá? A gente mantém o motion blur natural, olha o movimento, tem o blur nos dedos, não fica aquele movimento falso que parece que não é nada natural, tá? E a gente tem uma imagem corretamente exposta. Então beleza, e essa é a função do filtro. Vou tirar ele aqui de novo para vocês entenderem, ó, como ele fica sem e com, olha. Então ele mantém a exposição correta, por exemplo, aqui estava todo estourado, lá no fundo também estava estourado, agora a gente tem mais informação, tá? Como vocês podem ver aí, é nítido, né? É nítido. Se eu apagar a luz, como fica bem escuro, aqui aí ele já fica subexposto, pega várias áreas aqui que não fica tão bem iluminada, tá? E aqui está corretamente exposto. Então, como vocês podem ver, faz bastante diferença o filtro ND, principalmente para vídeo, como eu disse, que é como eu vou utilizar, tá? Eu acho que ficou bem claro, acho que deu para entender bem, né? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês é que cada filtro tem uma milimetragem diferente, que tá escrito aqui, ó. Por exemplo, esse é de 58 milímetros, tá? Então ele vai encaixar em lentes que tem a rosca 58 milímetros, então tem que se atentar a isso na hora de comprar, tu tem que olhar a milimetragem da tua lente. Eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês aonde vocês conseguem ver isso na lente de vocês. Então aqui eu tô com a minha 50 milímetros para mostrar para vocês aonde que vocês vão encontrar a milimetragem da lente, tá? Aqui, ó. Então geralmente é aqui nessa parte da frente da lente. Então aqui tá a frente da lente, deixa eu abrir aqui. Então aqui tá a frente da lente e a milimetragem dessa aqui, por exemplo, é essa aqui. Então é sempre seguido por esse símbolo que eu não sei o que é. Se vocês souberem o que significa esse símbolo aí, comentem aí embaixo. Então, um filtro para essa lente aqui tem que ser do tamanho 49 milímetros, tá? Senão ele não cabe, porque a rosca dele fica aqui por dentro, ó. Então o filtro vai rosqueado aqui dentro. Por exemplo, esse de 58 milímetros não cabe aqui,
esse de 50 milímetros não tem como rosquear, então realmente teria que ser menor. Então, guys, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara para que serve o filtro ND. E não esquece de comentar aqui o que tu achou do vídeo, o que tu tem achado dos conteúdos aqui do canal. Muita gente tem me chamado lá no Instagram, me dando feedback positivo, agradecendo a ajuda, e isso me deixa muito feliz, muito motivado para continuar gravando e ensinando e ajudando vocês, tá? Eu agradeço muito se tu puder deixar um feedback aqui. Escreve aqui se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir ser claro. E se tu quiser ter um contato mais próximo comigo, me chama lá no Instagram, que a gente troca uma ideia. Eu sempre respondo todo mundo que me chama lá, eu sempre troco ideia. Tem uma galera lá que é mó brother, a gente troca ideia sempre, a gente tá sempre interagindo, e isso é muito massa. A gente acaba criando uma comunidade e isso é muito da hora. Essa troca de experiência com vocês é muito massa. Muito obrigado. Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, me segue lá no Instagram. É isso, valeu, falou, até a próxima.